Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo. Meu nome é Clara Fonseca, sou nutricionista funcional e ajudo portadores de hidradenite com o meu método Hidradenite sem inflamação. Então vamos lá? Antes de mais nada, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e deixar aqui nos comentários quais os temas para os próximos vídeos que você quer assistir. Eu vou ler todos e a gente monta uma sequência maravilhosa de vídeos para tirar a dúvida de vocês. Tudo bem, doutor Wagner? Maria, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Primeiro, eu queria começar agradecendo mais uma vez, né, a sua disponibilidade de vir conversar com a gente. É sempre um prazer muito grande Imagina. você poder fazer isso, né? A gente gosta bastante. O pessoal está empolgado. Bora, eu já vi alguns conhecidos aí no meio. Um prazer. Bora, vamos contar essa história aí. Então, vamos contar. Eu estava falando aqui quando a gente começou que hoje o nosso assunto é exatamente sobre os imunos biológicos e a hidradenite, né? E aí eu queria que você contextualizasse um pouquinho, assim, a gente tem muita pergunta, né? Como a gente conversou mais cedo, que aí a gente deixa para o final. Então, quando vocês tiverem outras perguntas no meio da live, vão deixando aqui no balãozinho com pontos de interrogação, porque aí no final, depois que a gente responder todas as que vocês já fizeram, eu abro o balãozinho para a gente terminar as perguntas, porque se vocês colocarem aqui nos comentários, a gente não consegue acompanhar, a gente perde a linha de raciocínio, tá bom? Então vamos lá, doutor Wagner. Conte um pouquinho sobre os imunobiológicos para gente, porque antes tinha só o adalimumab, né? E agora também, além dele, tem o outro que eu sempre esqueço. Na verdade, eu não esqueço o nome, eu não sei falar aquele nome. O seco que não sabe, né? Até para contextualizar para o pessoal, a vida, eu brinco que minha vida termina em MAB e IBS. MAB, que é monoclonal antibody, o anticorpo monoclonal. Então, tudo que termina em MAB é uma proteína, um anticorpo. Eu gosto de contar essa história no começo, né? Que era assim, é uma doença órfã, e por muito tempo a gente olhava ela com o olhar de uma infecção, né? E até hoje, muita gente que está aqui com certeza foi tratado por anos a fio como furunculose, abscessos. E em um determinado momento, quando começaram a aparecer esses imunobiológicos, que eles vieram para outras doenças, tinha um paciente com doença de Crohn, em 2001, e ele estava muito ruim do Crohn, estava na UTI, e com uma hidradenite grave. Aí o médico virou e falou assim: ó, eu vou dar o remédio para a doença de Crohn. Pô, mas eu tenho um morro de medo dessa infecção aí nas axilas estourar. E melhorou. Aí acendeu uma luzinha e falou assim: pera, então quer dizer que eu baixando a inflamação eu posso melhorar essa doença? E para falar a verdade, esse não foi nem o adalimumab, ele é um outro. É o infliximab. E às vezes a gente usa quando eu tenho falha no adalimumab, mas por um motivo que ele não faz patente, não foi feito, ele acabou não tendo na bula que trata a doença. Mas de vez em quando a gente tem que usar. E por muito tempo, a adalimumab foi a única medicação dentro dessa, certo? Teve a coragem de abraçar uma doença que era órfã e Sim. teve uma coisa, assim, ela teve que criar um caminho. Quando a gente vai discutir a medicação, a gente tem um hábito na medicina de comparar com alguma coisa, inclusive na parte de custo. E a única coisa que tinha padrão para tratamento de adenite, pasmem, era buchinha com Nossa. não tinha nada. Então a gente não tinha nem como é que eu quantifico que a hidradenite melhorou? Porque é um negócio assim, melhorou. Melhorou quanto? Sim. A pesquisa do remédio, eu falo com placebo, né? Então eu boto um grupo é o placebo que toma soro fisiológico, e cara, nem o paciente sabe se está tomando remédio ou placebo, e nem o avaliador, né? Então eu tenho que ter uma coisa objetiva. Fala assim, pô, melhorou, não melhorou, tal. Eles tiveram que criar isso. Muito do racional da hidradenite saiu da pesquisa do adalimumab. O ano passado, a gente teve o segundo imunobiológico aprovação, o secukinumab, que é o Cosentyx. Aí tem uma coisa interessante, que desde lá de trás, a gente já entendeu que a inflamação da hidradenite ela é perto da inflamação da psoríase e da doença de Crohn. Eu brinquei com a Clarinha do Rio, né?
Fala assim, ó, eu uso meus exemplos regionais aqui de São Paulo. Tem a rodovia Dutra e a Trabalhadores, que é a Ayrton Senna, que vão para o Rio. A gente tem a Imigrantes Anchieta, que vai para Santos. A gente tem a que vai lá para Ribeirão Preto. Eu já sei que está no caminho ali para o Rio. Eu não sei se o melhor é a Ayrton Senna ou a Dutra. É a psoríase ou a doença de Crohn. Os próximos remédios que vão chegar, como o Cosentyx, eles vieram daí. São remédios que a gente já conhece da psoríase ou da doença de Crohn, e a gente só não sabe ainda qual que é melhor para tratar a hidradenite, mas todos eles têm eficácia. Entendi. Os medicamentos, eles, na verdade, as doenças, elas têm manifestações, a parte bioquímica é parecida, né, de uma e de outra. O padrão de inflamação ele é parecido. Então, a gente vai vendo tipo, a assinatura da inflamação. A inflamação, hoje a gente pensa muito em vias de inflamação. Então, tem uma via TH2, que é uma via, é a via da asma, que é a via da DPOC, da alergia, da dermatite atópica. Essa não é a via. Aí tem uma via que é a TH1, é a via mais do lúpus. Essa via parece que é a via TH17. Esta parece que é a via inicial da hidradenite. Só que a hidradenite, bem a verdade, ela tem um negócio, Clarinha. A gente tem o exército de cada uma dessas vias, o tipo de célula. Em casos avançados da hidradenite, você começa a ter muito mais inflamação, começa a aparecer gente de tudo que é lado. É uma inflamação tão brutal que daí eu já tenho todas as vias inflamadas. Eu tenho basicamente todas as células inflamatórias nos casos avançados. Qual que é a tradução disso? A tradução disso é o seguinte: se eu deixar para tratar muito tarde, eu não tenho como enxugar essa inflamação numa via só. É um dos Entendi. principais mecanismos de falha do remédio. É isso que eu ia perguntar. Eu acho que a gente chegou a conversar isso quando a gente se falou por telefone, né? Eu tenho uns pacientes que começaram a tomar o adalimumab já num grau bem avançado. E o que eu percebo, que eles me relatam, na verdade, é que muitas vezes tem um efeito muito bom no início, que eu acho que a dose é mais alta, né? Que chama de dose de ataque. E às vezes depois eles relatam que não acham que está fazendo tanto efeito. E isso pode ser que aconteceu porque foi dado muito depois e deveria ter sido dado antes? Ó, essa pergunta ela é maravilhosa, que dá para explicar um monte de coisa. Em geral, ele é dado muito tarde. E o que, que os dados me mostram? Que o efeito do adalimumab no Hurley 2 ele é melhor que no Hurley 3. E isso me mostra, mais uma vez, que, cara, ele não é uma ferramenta para ser dado no último caso. Assim, o melhor momento é quando você vê que está começando a inflamar muito, pipocar coisa. Esse é o momento. E o Uhum. secukinumab também. Aí ele tem uma segunda coisa. A segunda coisa é a seguinte: a hidradenite, isso é do nome dela, ela faz aqueles túneis. Tá. Uhum. Esse túnel, por que, que faz esse túnel? Porque inflama uma célula, que é o fibroblasto, ele produz uma proteína que digere tecido, é uma metaloproteinase. Então, ele procura abrir um caminho. Por isso que quem tem na axila, ele é na linha da axila. Quem tem na virilha, ele é na linha da virilha. Invariavelmente, ele segue a linha. Imagina que você botou um negócio que você vai apertar, ele vai procurar sair e ele espirra para o lado. Entendi. Quando você faz esse túnel, isso a gente vê na histologia, né, na análise do microscópio, ele faz uma pele dentro, ele faz um túnel, ele epiteliza. Quando ele epiteliza lá dentro, ele faz um biofilme, um monte de bactéria que fica morando, colonizando, e a bactéria ele é um fator que desencadeia a inflamação. Uhum. E, cara, remédio nenhum vai chegar lá dentro. Túnel, indo e voltando, é cirúrgico. Então, tem muito colega que às vezes não entende essa dimensão, que assim, eu preciso do remédio para diminuir a inflamação, seja o adalimumab ou secukinumab, só que no usar esse remédio, ele está aprovado desde 2017, desde do ano passado, o secukinumab, o que, que a gente entendeu? Ó, cara, ele melhora muito abscessos e nódulos de inflamação, diminui lesão nova, mas túnel, cirurgia. Eu preciso interceder ali. Isso aparece. E isso, inclusive, era uma das perguntas que eu não foi nem feito por eles. Eu tinha anotado para perguntar.
Esse é o momento, na verdade, da indicação. A indicação cirúrgica acontece quando já tem túneis sendo formados. A indicação cirúrgica mais bonitinha é a seguinte: eu tenho uma lesão que vai e volta no mesmo lugar, essa lesão ela não está cicatrizando, eu preciso tirar. Entendi. Porque aí evita, inclusive, a A criação do progressão. túnel. Ah, Então, assim, puta, uma lesão que está indo e voltando no mesmo lugar, essa lesão muito possivelmente é cirúrgica. Aí a gente dá o remédio, e tem muita gente que, assim, às vezes por falta de prática, falta de conhecimento, aí os caras queimam o remédio porque tá saindo secreção no túnel. Fala assim, não, esse túnel precisa operar. Tanto que os entendi. trabalhos depois, eles foram separando abscesso e nódulo inflamado de um lado e túnel, a gente está meio que olhando para o lado. A gente tende a olhar cada vez menos Rayleigh 1, 2 e 3 e mais ver contagem de lesão inflamada. Grosso modo, Entendi. é isso. A gente foi para outro. Porque eu já entendi que o túnel, hoje, é cirúrgico. Eu preciso operar esse negócio. Entendi. Aí entra uma discussão assim: pô, então você vai dar o remédio e operar? Sim. Hoje, para esses casos que estão evoluindo, é o melhor que a gente tem de tratamento e a gente tem dado mostrando. Olha que legal. Geralmente, claro, tem uma crítica à indústria farmacêutica, né? O pessoal fala assim: ah, os estudos são lindos, mas quando vem aqui para a vida real, remédio não. Uhum. No UMIR aconteceu exatamente o contrário. Você vê os dados dos estudos puros deles, quando foi para a vida real, o dado é melhor. Por quê? Entendi. Porque a gente faz mais coisa. Então não é só da. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Essa doença é complexa o suficiente para não ter um tratamento para todo mundo. Então eu brinco até, o exemplo que eu dou para todo mundo é a meia, né? Você vai comprar meia, tem um negócio chamado One Size Fits All. É um tamanho para todo mundo. Fala, cara, hidradenite é muito mais legal. Ela é mais complexa. Então, eu adoro usar imunobiológico. Ele vai resolver o problema de todo mundo? Não. Eu adoro operar. Eu vou operar e vou resolver o problema de todo mundo? Não. Você é a maga aí da parte profissional. Vai resolver o problema de todo mundo? Putz, realmente não. É isso. Não. É. Então, mas a gente entende, ó, eu posso usar todo o meu arsenal. Eu preciso de você. Sim. É essa a brincadeira. E eu dou imunobiológico para todo mundo? Não. A porcentagem dos meus pacientes que usam imunobiológico, ela deve rodar em 20%. Mas eu não tenho medo de dar antes da precoce. Eu opero Aham. também não. Era mais legal do que isso que a gente gosta dela. E junto também com os imunobiológicos, a gente tem os antibióticos, né? Que eu vejo que muitas vezes a linha de tratamento anterior aos imunobiológicos. Eu não sei se a palavra certa é anterior, mas o que eu vejo acontecendo é que antes de chegar no imunobiológico, tenta-se muito os antibióticos, né? Eu tenho paciente que às vezes aparece no meu consultório com, sei lá, 1 ano de antibiótico ininterruptamente, assim, tipo, muito tempo. E quando eles suspendem, assim, vamos fazer, sei lá, 30 dias, suspende. Suspendeu o antibiótico, volta. Então, eles acabam ficando realmente muito tempo com isso. Então, eu vou fazer as minhas analogias que eu gosto, né? Por favor. Tipo, tá, é uma inflamação, por que eu dou que cargas d'água que eu estou dando antibiótico? Legal. O problema que dá na parte imune, ela é da polícia militar. É o nosso sistema de defesa chama imunidade inata. E a imunidade inata é a polícia militar, ela está na rua. Aí ela vê alguém que ela não gosta, ela vai lá e corre atrás. Esse alguém que ela não gosta muitas vezes é a bactéria. E quando você trata e melhora a bactéria, você diminui essa reação. Tá? Cárie e placa, ela também é para bactéria. Por que você Uhum. não toma antibiótico para curar cárie ou placa? É a mesma coisa. Ela faz um biofilme, ela pode até, se eu tiver uma infecção, dente muito ruim e tal, eu posso até diminuir. Mas se eu não raspar a porcaria do tártaro, meu dentista não vai resolver com antibiótico. A mesma coisa. A hidradenite, ela tem isso. A bactéria lá dentro do túnel, ela faz uma colonização, uma superinfecção e ela fica desencadeando a crise do sistema imunológico. Pontualmente, se eu dou o antibiótico, eu melhoro. Mas isso não é uma estratégia
sustentável a médio e longo prazo. Na dermatologia, esse conceito já é muito claro na acne. Hoje em dia, ninguém mais dá antibiótico para tratar acne forever. Eu posso até dar um antibiótico para secar, mas ou eu vou passar creme, pomada para diminuir o surgimento das lesões, ou eu vou dar isotretinoína. Se não, se eu não fizer isso, o antibiótico ele é uma ponte. Ele melhora, parou, piora. Aí você toma, melhora, piora. Melhora, piora. Melhora. Ele não é uma estratégia longa. Então, assim, Uhum. eu dou e dou muito. Em cima do imunobiológico, às vezes eu tenho que dar. Mas se eu não estou conseguindo tirar, o imunobiológico está falhando ou eu preciso operar esse cara também. É esse o ponto. Eu acho que às vezes também os pacientes têm muito medo de cirurgia, né? Eu tenho uns pacientes que ficam apavorados com, assim, o meu médico pediu para eu operar, mas eu não quero. Só que aí fica, é o que você falou, né? Tem casos que a gente não tem para onde fugir. E vai ficar nesse ciclo de antibiótico e o imunobiológico que às vezes começa a falhar, e a solução seria ir para cirurgia, né? Olha, entra numa coisa que, assim, aí o pessoal que só opera, às vezes ele opera pensando que ele vai curar a doença. Então, Uhum. eu curo uma lesão, eu não curo a doença. Sim. Mas se eu não operar essa lesão vai progredir, vai piorar. Sim. Assim, tem uma parte ali que, assim, tem para onde fugir. Tem que operar. O problema de operar a hidradeniite é difícil. E quanto maior a hidradeniite, às vezes a reconstrução pode ser complicada e a gente começa a ter problemas na reconstrução. Então, por exemplo, a axila tem até um limite que daí eu preciso do pessoal da plástica entrando junto para reconstruir, que senão perde a mobilidade do braço. Áreas muito grandes, virilha, às vezes em parte de nádega, às vezes eu preciso envolver o pessoal da coloproctologia junto. Cara, esses são todos os casos? Não, isso é a minoria dos casos. Mas às vezes precisa. E às vezes tem o pessoal que, por não ter essa saída, abre, vou deixar tudo aberto e fecha tudo por segunda intenção. Olha, é um caminho, muita gente faz, mas ele é um caminho que o paciente tem que estar muito bem preparado, porque senão eu brinco, a gente perde a amizade do paciente. Aí não dá certo. Eu gosto de fechar tudo que eu abro, né? Então a gente vai para o centro cirúrgico esperando eu fechar. E às vezes eu já vou até com plástica, com gineco, com coloprocto, dentro desse contexto. Então, olha, uma coisa que isso agora pra mim, deixa eu ver se eu entendi, porque dá pra fechar, não existe necessidade de ser por segunda Não? intenção? Não, 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 não. Gente do céu. Não, isso é o seguinte: tem taxas variáveis de cura. Qual que é o problema? Se você operar inflamado, a chance de abrir, dar deiscência, lesões pioderma-like e tal, é muito grande. E a gente consegue mesmo cirurgias assim, depois, sei lá, uma hora eu te mostro fotos aí, se você quiser e tal. Cirurgias às vezes muito extensas. Uma delas entrou aqui e falou muito bonitinho, é uma paciente muito querida, assim, que ela brincou aqui, é vida. É assim, a gente tem várias técnicas do que fazer para como você fechar. Mas assim, o pessoal às vezes, qual que é o problema? Não foi fácil. Eu tive que juntar o pessoal da plástica, principalmente, para eles entenderem da doença e trazerem um lado deles, que são recursos de como ter reconstrução diferente. Então a gente usa curativo a vácuo, roda retalho, faz enxerto, olha, faz chover. Mas muito caso a gente, assim, caso que a gente deixa aberto, olha, exceção da exceção da exceção da exceção. Nossa, é porque eu tenho muito paciente espalhado pelo país e todo mundo vem com essa segunda intenção. E aí, realmente, assim, eles vêm desesperados, né? Assim, porque chegou o momento que precisa operar mesmo, não tem outro jeito, eles vão para operação. Mas, assim, esse segunda intenção dá um trabalhinho, né, para cicatrizar. Eu fui aprender hidradeniite no que eu considero o maior centro de hidradeniite do mundo, que é a Universidade de Roterdã.
Lá eles deixam tudo por segunda intenção. E tem coisa assim, cara, eu aprendi muito, eu sou muito grato a ter estado lá e visto, mas tem coisa que eu fiquei horrorizado, que era assim, cara, você tira uma maçã do bumbum da pessoa e manda ela pegar um metrô e ir pra casa. Meu Deus me livre, Sim, gente. então assim, só que isso, pro sistema de saúde, é mais barato. Ah, não ter o fechar. É, porque eu acredito que todas essas técnicas que você citou sejam técnicas que envolvem um custo maior, né? O curativo a vácuo, acredito que isso seja uma coisa mais avançada Exato. mesmo. Então, assim, por exemplo, feridas maiores, a gente não fecha no mesmo dia, muitas vezes, a gente bota o curativo a vácuo, que ele diminui a taxa de infecção, ele prepara o leito cirúrgico. A pessoa, às vezes, vai ficar no hospital lá 5 dias, 7 dias, para daí sim ter um segundo tempo de fechamento com o leito mais maduro. O vácuo ele ajuda a quebrar o biofilme, que é a camada de bactérias que às vezes fica, que daí perpetua infecção e é um dos casos de, é uma das causas de um desfecho cirúrgico ruim. Então, Uhum. a gente procura usar tecnologia mais avançada e a gente tem isso à disposição. Putz, eu tô lá na faculdade eu não tenho isso. Eu queria ter isso no SUS, não tem. Sim. Então, em muitos lugares, quando a pessoa não tem esse tipo de recurso, ela propõe a cicatrização por segunda intenção. Se a gente vê os trabalhos e os casos, cara, o resultado ele não é ruim, ele é razoável. Mas assim, às vezes Uhum. leva 2 meses para fechar. São múltiplos curativos. É que lá na Holanda eles têm um home care legal. A enfermeira vai na casa da pessoa, tal. Aqui, imagina, o cara pegando o busão para Grajaú com curativo na Rio 40 graus. Não rola, cara. Não rola. É difícil. É É, culturalmente muito difícil. sim, e é exatamente esse feedback que eu tenho dos pacientes, assim, dessa dificuldade do pós-operatório. E aí, o que eu vejo é que cada um vai contando para o outro, e aí eu vejo pacientes desesperados, porque assim, estão precisando da cirurgia e falam: eu não vou operar, porque o fulano operou e foi por segunda intenção e ficou aberto, sei lá, por 3 meses com dificuldade de cicatrização. Eu não tenho condição de ficar esse tempo todo em casa, enfim, precisando desses cuidados que são bem específicos. E aí até passou aqui uma pergunta da pessoa falando qual é a possibilidade de infecção desse fechamento por segunda intenção, né? Se isso não seria pior infeccionar no pós. Sim, parece um contrassenso, né? Mas não. Em relação à infecção, ele é um método relativamente seguro. Por quê? Porque, em geral, o problema de infecção é você fechar e deixar ela tampada. Se você abre, exterioriza ela e tem um índice de curativo bem feito, asepsia, antisepsia, curativos avançados, isso vai bem. A frase do meu professor lá da Holanda, assim, isso é mais chato do que doloroso. Mas é chato, é difícil, é penoso. Então, assim, Sim. eu particularmente evito, não gosto muito. Mas, assim, vou tentar tirar um pouquinho do peso. Para muita gente, é uma saída, desde que seja muito bem acordado, explicado. O paciente tem que ser cuidado, ele tem que saber o que vai acontecer com ele, entendeu? E eu tenho a impressão que muitas vezes existe às vezes uma falha, uma quebra de comunicação. Então, assim, dá para fazer, desde que o médico combina, senta o paciente. Não, eu prefiro não fazer, eu gosto de abrir e fechar. Então, assim, Uhum. eu tenho recurso em geral para isso. Mas, assim, eu não vou jogar pedra em quem faz. Os índices de cura são bons. A experiência do paciente, ela também, ela muitas vezes fica muito ruim, porque isso não é acordado, combinado, né? Explicado para o paciente. Aí ferra tudo, né, cara? Fica com Eu lesão. acho que eu acho que a grande questão é o que você falou, a falha na comunicação, né? Eu, eu lembro de uma paciente muito específica que já tinha ido em outros médicos. Não vou citar o nome porque eu não tenho autorização, mas ela foi em você. E eu lembro da mensagem dela falando para mim assim, a diferença exatamente na comunicação, nas trocentas explicações que você deu na primeira consulta.
e como ela se sentiu mais segura para tomar as medidas que você estava oferecendo, para poder escolher o que ia ser feito, né? Então eu acho que na maior parte das vezes o que eu vejo também é isso, assim, muitas vezes tem uma falha de comunicação mesmo, de ter paciência mesmo para explicar, para dizer os prós, os contras, o que vai acontecer, até para a pessoa se preparar psicologicamente, né? Porque eu acho que visualmente a segunda intenção deve dar um impacto ali na pessoa, a ideia de sair com aquilo aberto, né? Sim, sim. Então, assim, sai dessa falha de comunicação, às vezes de uma percepção complicada, né? Tipo, se isso não for bem acertado, putz, aí eu caminho para o inferno, né? Aí realmente, aí se criam os mitos. É a mesma coisa do imunobiológico, que assim, são tratamentos muito bons e muito seguros. Só que às vezes, se o pessoal não explica direito e não sabe manejar a ferramenta, se criam mitos. Ah, fulano tomou e não funcionou, não ajudou nada. Você fala assim, tá, deixa eu dar uma olhadinha no caso. E muitos colegas discutem casos comigo e a gente acaba discutindo o caso do Brasil inteiro, né? Fala assim, gente, será que não viu que precisava operar isso aqui, precisava infiltrar ali? Não é só o imunobiológico. Eu preciso ter o resto do contexto. Com certeza. Aí você queima o remédio. Quer ver? É muito difícil a gente ter que tirar o imunobiológico por efeito colateral. São medicações que, desde que tomada alguns cuidados, são extremamente seguras. É difícil a gente ter efeito colateral. A principal razão de eu tirar qualquer imunobiológico é falha terapêutica, que acontece em 20%, 30% dos casos. Mas graças a Deus, hoje na hidradenite, eu tenho já duas opções e se Aham. precisar, a gente tem mais coisa na manga. Tem as opções off-label, tem as opções que vão chegar, a gente já sabe o que está na pista. Então, assim, Entendi. muito E esperar. uma das perguntas que tinha lá nas perguntinhas que a gente recebeu era exatamente os possíveis efeitos colaterais dos imunobiológicos, né? Sim, os imunobiológicos, assim, extremamente seguros. Os efeitos colaterais, basicamente, ele em relação a cada tipo dele, cada alvo, e basicamente, em modo muito grosso, assim, é infecção. Então, uma das coisas que a gente tem é pesquisar algumas infecções virais antes, por exemplo, a hepatite, a hepatite B pode ser um problema, pode reativar. A gente investiga, por exemplo, tuberculose, se a pessoa teve com tuberculose anterior, que isso pode dar algum probleminha. E no secokinumab, ele é mais seguro ainda, ele pode aumentar um pouquinho a chance de cândida, mas até para o resto ele é mais tranquilo. A quantidade de pessoas que eu tive que parar o imunobiológico por efeito colateral, olha, é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Esse ano teve uma, muito amiga, muito querida, ela falou assim, meu cabelo está caindo. Eu falei, eu ainda estou meio relutante de achar que é o remédio. Mas, gente, assim, o pessoal fica com medo de, ai meu Deus, isso aí vai me dar câncer. Não, bobagem isso. Não vai ter isso. Isso era uma das outras perguntas, né? Porque isso eu já escutei muito, né? E eu lembro de uma explicação que você deu sobre essa história do imunobiológico e o câncer, né? Que as chances são mínimas. É mais fácil ter câncer por outros motivos do que por. O paciente que tem uma disfunção imunológica, pela disfunção imunológica, ele tem uma chance maior de câncer. Qualquer uma delas, artrite reumatoide, psoríase, hidradenite também. Qual que é o aumento da incidência de câncer por imunobiológico? Ele é basicamente, a gente tem alguns exemplos de câncer de pele, mas a gente acredita que ela é uma contaminação das doenças que têm imunossupressão pesada, artrite reumatoide, ou da psoríase, que tem fototerapia no meio. Então, que não é causa do imunobiológico, é causa da fototerapia. Entendi. Então, assim, É por outros motivos e não o imunobiológico em si, né? até tem uma menina aqui falando, meu cabelo caiu. Assim, a chance do cabelo cair por outros motivos é muito maior. Eu Eu acho que até ela falou
falou aqui que o cabelo dela caiu, mas que a taxa de ferro dela estava Então, baixa. pelo amor de Deus, assim, Então, é. eu não vejo isso na prática. Eu tenho, sei lá, eu vou chutar aí, 500 casos de imunobiológico nas doenças que eu trato. Foi cara. Um. E eu ainda joguei no meu grupinho lá dos meus amigos e falei assim, gente, alguém já viu isso? E meus amigos falam, não. Cara, eu não acho. Achei na literatura, né? Mas às vezes acontece. Sim, às vezes é a exceção à regra. Mas isso que ela falou ali, muitas vezes quando eu pego o paciente no consultório, eles estão com vitaminas e minerais tudo descompensados mesmo, e aí causa realmente queda de cabelo. Então, não necessariamente de fato é do imunobiológico, mas uma deficiência nutricional ali acontecendo, né? Sim, olha, a hidradinite é uma doença crônica. Então, em alguns casos mais graves, ela dá anemia de doença crônica. A gente tem muitas vezes essa parte de absorção mais bagunçada. Então, é muito comum a gente ver carências vitaminais. Gente, a calvície, a alopecia androgenética, que é a calvície mais comum, ela é muito mais comum do que eu ter esse problema. Então, esquece. Não está mais aqui quem falou. Esquece. É, uma das perguntas que tinham lá é se quem já fez bariátrica pode tomar Pode, imunobiológico. sem problema nenhum. Estresse Não, zero. não, tá. O imunobiológico, assim, tem muito poucas situações que eu não possa tomar. Porque, Uhum. eu tenho um problema renal, faço diálise, pode tomar? Pode. Eu tenho um problema hepático, eu tenho uma cirrose grave, pode tomar? Pode. Eu tenho, assim, basicamente eu tenho que olhar infecções muito peculiares. Entendi. É, aí teve uma outra pergunta aqui sobre minoxidil se piora a hidradenite. Na verdade, duas pessoas fizeram essa pergunta. Não conheço relação, não é clássico. O minoxidil, ele aumenta a vascularização do folículo piloso, mas eu nunca associei, nunca vi isso na prática, não faz sentido, não. Quais são as medicações que muitas vezes pioram a hidradinite? Número um, lítio. Lítio é puta, é um transtorno. Ela mexe no metabolismo, lítio dá ruim. Ahn, deixa eu lembrar, de medicações, assim. Ahn, pode ter, Pílula anticoncepcional e DIU. boa, DIU, a progesterona que tem no DIU, ela é altamente androgênica. Tudo que é androgênico pode piorar a hidradinite nas mulheres. Então, DIU, quando tem, não é legal. Uh, chip da beleza, gestrinona, androgênico, piora. Reposição de testosterona, androgênico, piora. Então, assim, isso são causas em mulher. E no homem, esquece tudo isso. O homem não tem essa influência, não tem o que fazer, ele já tem a testosterona normal mesmo. Ah, maravilha. Então, menos uma aqui para a minha lista de perguntas. É, o imunobiológico a longo prazo pode causar algum tipo de problema ou não tem? Como é que é? Questão de Olha, tempo, né? não, então, mas olha como é legal. A gente já tem o adalimumab no mercado há mais de 20 anos. Então tem gente que toma o remédio há 20 anos. A gente não vê o efeito colateral subindo a longo prazo. Medicação extremamente tranquila. Maior chance de efeito colateral é nos primeiros meses. O secukinumab tem menos tempo de mercado, mas a gente tem a mesma coisa. A gente não vê, e a gente tem muita experiência das outras doenças. Ele está aprovado para psoríase desde, vou chutar ali, 2016, por aí. Ele tem o mesmo perfil. A gente não vê efeito colateral subindo ao longo do tempo. Então, tá, eu tenho, sei lá, 8 anos de mercado dele, mais ou menos, mas eu não tenho nenhum sinal, nenhum indício que eu tenha efeito colateral cumulativo, como eu tenho com imunossupressores. Então, quem toma prednisona, você vai vendo, primeiro ano tem um pouquinho, tomou 10 anos tem mais, tomou 20 anos tem mais. Ciclosporina, ele mexe num ponto muito específico, que naquele paciente é disfuncional. Então, eu tenho muito mais da citocina, que esse remédio combate, tanto o adalimumab ou o secukinumab na hidradenite. Eu tenho 5 vezes mais que a população normal. Então, cara, ele está corrigindo uma coisa. Uhum. Entendi.
É... Imunobiológico, eu acho que não, né? Mas vamos lá. Dificulta o ganho de massa muscular? Não, zero. Não tem nenhuma relação, né? Quando eu Não. li isso aqui. Então, até para a pessoa pensar, tipo, imagina que quando você toma vacina, você está Aham, tentando o corpo produzir um anticorpo. Eu estou te dando um anticorpo prontinho, embaladinho, com lacinho. É isso. maravilha. Agora eu estava vendo aqui que estava falando dos riscos, né, do imunobiológico, e tem uma pergunta aqui falando se o Humira pode piorar a inflamação dos olhos. Não, não tem relação, né? Ó, eu acho que essa pessoa está trazendo isso de um outro imunobiológico que aumenta a chance de conjuntivite que a gente dá na dermatite atópica. O que ela tinha escrito lá é que o filho dela toma antibiótico por quase um ano e já tinha os olhos muito avermelhados. Quando começou a tomar o Mira, teve uma piora desse quadro. Se poderia ter algum tipo de relação. Tá. O que tem que ver? A hidradenite, ela tem várias comorbidades, tem várias coisas que acontecem, seja pelo aspecto genético, pelo aspecto inflamatório, pelo aspecto hormonal. Existe uma doença inflamatória que tem correlação com a hidradenite, que é a uveíte. O Mira, ele pode tratar as duas, mas se tem um olho persistentemente vermelho, passa no oftalmo para afastar isso, porque existe uma chance de uveíte, que é da doença, não é do remédio. De ter dado ao veite porque tem a Sim. hidradenite, não nada relacionado com o adalimumab. Precisa dar uma olhadinha assim, o que é esse olho vermelho? Ah, não é uveíte, é uma conjuntivite alérgica. Não, Aí, não é do Mira, não. tá. É, uma pergunta que estava aqui escrita, que por que após operar, você até já, de alguma maneira, já respondeu isso, por que que pode voltar a inflamação, né? Eu recebo muito caso que o pessoal que opera não conhece a doença. Aí eu brinco assim, o pessoal às vezes brinca de picotar. Então, tira um pedacinho, aí fecha, aí volta, dá do... Tira mais um pedacinho, aí fecha, aí dá do lado. Aí tira um pedacinho, fecha, dá do lado. A hidradenite, ela não é um câncer, mas o raciocínio é como se fosse um câncer. Se eu tirar um câncer e deixar um pedacinho, o que que acontece? Ele volta. Ele volta. É isso. A hidradenite, eu preciso dar uma margem. Como a gente pensa no câncer. Ela não é um câncer, não é um câncer, não é um câncer. Mas eu preciso operar conhecendo a minha doença. Então eu opero tirando da inflamação no melhor momento e dando uma margem. Se eu não der essa margem, não vai voltar. Entendi. E uma das razões Explicado. para deixar aberto é que assim, a inflamação da cicatrização, às vezes você vai diminuindo os restinhos de hidradenite, eventualmente você tem uma chance, sei lá, melhor de não voltar. Entendi. Tá. Uma pergunta que passou aqui, que eu acabei lendo, existe alguma correlação de paciente com síndrome de Down ter mais chance de ter hidradenite? Muita. É uma das associações genéticas comuns. O Down ele tem uma Olha, alteração numa sinalização de NOT, que é uma sinalização genética que favorece a queratinização. Então, é muito comum. Eu tenho um monte de paciente com Down. Vou dizer assim, um monte. eu tenho 3 pacientes com Down e hidradenite. É, eu, de cabeça, assim, eu devo ter uns 10, pelo menos. Na verdade, eu falei 3, eu tenho 3 comigo agora, mas eu lembrei de uma paciente que já não vem comigo há muito tempo, que também é pequenininha, que também tinha hidradenite e Down. É isso. Então, assim, existe uma associação genética, isso aí já é muito bem estabelecido. E o Down, assim, tem muito caso que eu dou imunobiológico, vai bem. Às vezes, eu tenho uma com Down autista, disfuncional, autista grau 3 que a gente está evitando operar, porque, assim, aí muitas vezes eu não consigo contar com o entendimento da É, paciente para cicatrização, né? São casos difíceis, casos que cortam o coração, é difícil. é, uma pessoa estava perguntando aqui que assim, a mãe tem lúpus, o pai tem diabetes e ela tem hidradenite.
Existe alguma relação dessa genética para ela ter... O lúpus é uma inflamação padrão TH1, tem menos correlação, não vejo uma correlação direta, Uhum. mas o lúpus é uma doença meio coringa, né? Então, assim, a Sim. gente chama de lúpus. Lúpus, eu brinco assim, na medicina eu tinha dois coringas. Quando você estava meio dormindo na aula, o cara contava um caso escabroso, aí te acordava e falava assim, o que pode ser? Você falava, lúpus. Sempre dá um jeito. A diabetes em si, aí tem que ver, diabetes tipo 1, tipo 2. A diabetes tipo 1 não parece ter muita correlação. A insulina, ela Tem aumenta a relação. atividade do folículo, então diabetes Uhum. tipo 2, sim, aumenta. Mas não é diabetes autoimune, é diabetes assim, tipo 2, por resistência periférica à insulina. Tá, maravilha. É, uma coisa que sempre aparece, não apareceu nessas caixinhas, mas aparece muito para mim, perguntando como é que é feito o diagnóstico da hidradenites, afinal de contas? Como é? Isso é o libertador e é o fardo da hidradenite, porque a gente, ela depende do conhecimento clínico. Traduzindo, quem conhece, quem sabe, sabe, quem não sabe, não faz. Eu não tenho nenhum exame que define a hidradenite. Ele é baseado, muitas vezes, em três critérios clínicos. Lesão típica, que são nódulos, abscessos e túneis e fístulas. Localização típica, axila intermamária, inframamária, região inguinal e nádega. E recorrência de crise. Eu tenho duas crises em 6 meses, está feito o diagnóstico de hidradenite. Então, eu tenho três critérios que são de conhecimento. Aí, o que eu vejo na prática? Clarinha, é desesperador. Ah, isso é abscesso, isso é furunculose, isso é pelo encravado, ah, Foliculite. foliculite. Aí, assim, como é que eles falam? Ah, putz, teve uma que eu li uma vez num artigo, eu não salvei o diacho do artigo. Aí tinha lá, picada de aranha. Eu falei assim, como assim? Picada Nossa, de aranha? Aí imagina a aranha vem na axila direita, aí ela vai do outro lado, uma aranha que gosta de axila. Não é que eu tive um paciente que veio, já me falaram que até era picada de aranha? É desesperador. eu Ah, acho que eu já vi alguém falando sobre isso, da picada de aranha. desculpa, essa eu achei que era coisa de gringo, era coisa de americano. Não, cara, me trouxeram picada de aranha. Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, Eu já muitas vezes, escutei que era falta de banho. muito comum, que é o desodorante, que é. Aí o pessoal começa a procurar a culpa no paciente. E não é, cara, pelo amor de Deus. Então, é muito comum esse atraso de diagnóstico. Aí, às vezes, o pessoal biopsia ou opera e vem lá no laudo, assim, uma inflamação com granuloma e cisto roto, ou pseudocisto roto, ou cistos epidérmicos. Isso é tudo hidradenite. Só que o cara não sabe que o pseudocisto ou o cisto era um folículo que ficou com queratina e abriu e estourou. E faz granuloma em volta. Então, assim, se a pessoa não conhece clinicamente, o coitado do patologista não vai ajudar. Entendi. Tem uma outra pergunta, na verdade, não chega nem ser uma pergunta, né? A moça estava falando que ela tem duas filhas, uma com 16 anos já diagnosticada com hidradeniite e uma com 7 anos que está com sintomas parecidos com essa de 16, quando a de 16 tinha 7. Só que não tem diagnóstico. E ela pergunta se tem uma coisa que já pode ser feita desde agora, mesmo sendo sem ter o diagnóstico, e provavelmente não deve ter esse clássico das lesões. Assim, tem como. Provavelmente eu acho que ela quer saber se tem como prevenir, né? Então, tem, em alguns sentidos, fator de risco. Então, sim, se a Uhum. gente tem risco hormonal, a gente intercede. Se a gente tiver fator de risco metabólico, a gente já intercede aí. Lesões iniciais. Então, o tratamento inicial, ele é o que a gente chama de janela terapêutica, é a oportunidade que eu tenho de mudar o curso da doença. Tem muita coisa para fazer nesse sentido. E, por exemplo, amanhã eu vou ver uma paciente que a filha está com lesãozinha inicial e ela acha que pode ser. E se for?
cara, eu já consigo mexer na parte hormonal, eu já consigo colocar algumas medicações tópicas que diminuem a chance de fazer lesão. Então, assim, existem coisas. Quer ver coisas que às vezes a gente esquece, né? O mundo real esquece. O atrito, ele é muito importante para o início da lesão. Então, ajustar o tipo de roupa para minimizar esse tipo de atrito ajuda muito nisso. É evitar aquelas roupas coladas, roupa de academia, né? O povo vai com aquelas roupas tudo justa para academia e aí normalmente piora, né, o atrito. Então, o problema não é exatamente a justa. A muito justa, ela não é o problema. O problema é aquela que ela é apertada, mas ela atrita. Entendi. Então, eu prefiro que use uma muito justa com um shorts por cima do que fique uma mais ou menos, ou jeans. O jeans é ruim. Então, assim, Porque ele é um justo que não é justo o suficiente para isso não para não fazer esse atrito deslizar, e nem para não largo o deslizar. suficiente para não encostar. Isso, exato. E ele pega ali a cabecinha do pelo e acaba mexendo na cabecinha do pelo. Aquilo ali inflama o folículo e ali é o começo da história da hidradinite. Interessante. Estavam fazendo essa pergunta aqui e eu já estava com ela até engatilhada aqui. Depilação a laser seria uma boa Ótimo. nesse início? Então, ótimo. É uma coisa que, assim, ele pode ajudar. A gente tem... eu tenho relatos muito bons, né? Honestamente, a gente não tem estudos muito bons. Tem um estudo fazendo lá em Roterdã. Tem uma menina que o doutorado dela é esse. Ela está fazendo depilação a laser e vendo ao longo do tempo a evolução. Mas você diminui a atividade do folículo, o folículo fica menorzinho, que é o começo da história. Então, assim, eu Uhum. entendo muito. Ele vai resolver todos os problemas? Possivelmente não. Mas, assim, esfriou, vai lá e faz depilação a laser. Tem algum laser específico ou Do só? tipo de, assim, qual que é o melhor tipo de laser? O melhor tipo de pelo é quando você tem a pele branca com pelo preto. Quando o pelo não é preto, você tem que passar algum corante, porque o laser ele vai ser absorvido pelo bulbo do pelo. Então ele tem que ter cor. Aham. Então, coitada da Holanda, eles têm que passar corante. Existe um corante para fazer epilação. E as peles Nossa, nem mais e mais escuras, você tem que ter alguns lasers que você evita, que são lasers que ele pode não só fazer a epilação, como ele pegar a pele também. Então queimar, né? é um pouquinho mais delicado. Então, isso aí normalmente a gente orienta, né? Então, light shear muitas vezes vai bem, quem tem pele clara. Quem é um pouquinho mais morena, aí tem que ser um ND, um YAG 1064. Eu não faço laser, eu oriento e mando, procura quem faz esse laser, eu já tenho meus contatos aqui em São Paulo. Ai, maravilha. Deixa eu ver mais o que. Pessoal, Existem pomadas específicas, né, para melhorar a secreção. existem algumas pomadas, assim, depende do que a gente quer com a pomada, né? Se Sim. eu quero tratar uma lesão que é muito profunda, esquece, não vai funcionar. Secreção, geralmente assim, eu quero que a secreção saia. Se eu continuo saindo secreção, eu preciso fazer uma outra coisa. Por exemplo, uma das coisas que acontece às vezes na hidradenite, quando sai secreção purulenta, a secreção, às vezes ela queima. E ela vai machucar a pele em volta, que vira uma maçaroca e dá um problema. Então, por exemplo, existe um curativo em spray, que a pessoa limpa a pele, aplica o curativo, ele faz um filme plástico para a secreção não queimar. Então, assim, aí, por isso que é muito caso a caso. Sim, tem que avaliar, né, para ver o que está acontecendo e o que é Quero melhor tratar. para aquela O que pessoa. eu quero tratar? Quando a lesão é muito profunda, cara, esquece creme pomada. O pessoal às vezes fica insistindo e procurando. Muitas vezes as pessoas. E eu entendo que é desespero de causa. Às vezes elas entram no Instagram lá, né? E Sim. perguntam. E a menina que faz meu Instagram fica meio desesperada. Doutor, perguntaram disso, pediram isso. Como se a gente conseguisse dar o tratamento por isso. Gente, eu não consigo tratar assim, mais complexo do que. Aliás, Sim. é só pegar a história de quase todo mundo. Pô, você passou por 10 médicos, você quer que eu bote no Instagram a receita de bolo? Não, não tem. Precisa dar para Sim. cada um, né? E a hidradinite é complexa, né? Por isso que ela é apaixonante. E daí eu aproveito para pegar um comentário que uma menina falou assim, mas do desespero dela, falou assim, mas eu não vou me curar. Eu falo assim, deixa eu dar mensagem de esperança, vai. É assim,
eu não consigo te prometer uma cura, mas eu consigo te dizer que o que chegou melhorou muito, a gente consegue lidar com ela muito melhor, e está cada vez melhor, e tem coisa boa no horizonte para chegar. E assim, eu nunca vi um médico que quando o paciente chega lá com, sei lá, pressão alta ou com diabetes, o cara dá uma porrada e fala assim, essa doença não tem cura, isso é uma doença crônica. Fala assim, não, não. Você tem pressão alta? Legal. Toma esse comprimidinho. Controlou? Beleza, volta daqui a 4 meses, 6 meses. Descontrolou? Troca o comprimido. A hidradinite a gente consegue fazer muita coisa assim. E às vezes com a cirurgia junto. Mas não é operar pensando que eu vou curar a doença e é dar o remédio, o imunobiológico, pensando que daí eu não vou ter que operar, não vou fazer mais nada. Gente, eu preciso mexer em vários eixos, mas a gente chega em lugares muito legais. Tinha uma pergunta que já tinham feito e ela apareceu aqui por outras duas pessoas falando sobre o óleo ozonizado e sobre o ozônio de uma maneira geral. Olha, ozônio é uma coisa que, assim, é uma das coisas que eu tenho menos entusiasmo para falar, porque às vezes é meio visto como uma panaceia. Uhum. Eu acho que, assim, o pessoal às vezes vende a mesma solução para muitas coisas e que não é assim. É um pouquinho da câmara hiperbárica para hidradenite. A câmara hiperbárica para cicatrização, para eu melhorar algumas coisas de infecção, vai bem. Para hidradenite não é uma infecção. A câmara hiperbárica pode me ajudar na cicatrização, no pós-operatório, às vezes melhorar o leito de uma lesão, mas ela não, a gente não tem trabalhos mostrando que ela tem uma efetividade. Ozônio é a mesma coisa. Eu vejo às vezes o pessoal infundindo ozonoterapia e não sabe nem direito o que esperar. Eu já tive alguns resultados muito complicados disso. Eu não sou tão. É. E na mesma pergunta, e eu acredito que seja a mesma linha de raciocínio, perguntavam da prata coloidal, né? Eu acho que é a mesma questão, né? Prata, ele é um bom bacteriostático, ele combate bactéria. Então, para uma lesão aberta e eu botar alguma coisa de prata, vai bem. Então, por exemplo, na cicatrização de segunda intenção, se usa muito curativo de prata. Agora, assim, ele não faz sentido nenhum, porque ela tem o mesmo problema do antibiótico ou do imunobiológico em túnel. Eu tenho um biofilme, lá não chega remédio. Eu preciso de alguma coisa mecânica. Uhum. Então, assim, eu botar prata em cima de um túnel, não Não vai fazer faz efeito. sentido. Tipo, a gente pensa muito no negócio que chama plausibilidade, né? Tipo, sei lá, você tem uma pneumonia, eu vou botar um antibiótico em cima da pele. Não, eu preciso dar um antibiótico que chegue lá dentro, né? Isso. Estão fazendo uma pergunta aqui, e era uma pergunta que eu realmente já tinha até aqui anotado, né? Sobre essa piora da hidradenite nesse período pré-menstrual, né? Então, isso ele tem muita correlação com o efeito androgênico da progesterona. Essa é uma dica para eu mexer na parte hormonal dessa pessoa. E muitas vezes, até eu fui dar essa aula para a Febrasgo, que é a Sociedade Brasileira de Ginecologia, né? Federação Brasileira do Ginecologista. E muitas vezes a percepção deles não é essa, mas a gente vê muito isso na prática. E o que, que eu faço? Eu tenho várias medicações que são antiandrogênicas, que a gente consegue dar, e eu consigo melhorar bastante isso. É importante demais no arsenal da terapia. Então, os vilões que você falou que tem que sair, né? Por exemplo, os DIUs com progesterona. No Brasil a gente só tem dois, e os dois têm a mesma progesterona, que eu levo no Gestrel. E muitas vezes eu tenho escondido algum androgênico. Agora está na moda pellet, creme de testosterona, reposição de testosterona, e isso acaba aumentando a atividade do folículo piloso. Peraí, a gente já ouviu isso. Por que, que o menininho tem mais acne do que a menininha? É pela bendita testosterona. E por que que mulher, às vezes, tem acne da mulher adulta? É pela bendita ação de androgênio, quando o hormônio ele não está numa qualidade tão boa. Assim, é um ponto que a gente usa para tratar.
Maravilha. As perguntas que eu tinha anotado já se foram. Eu vou abrir aqui a caixinha que tem 30, mas provavelmente tem muita pergunta repetida, porque eu vi que muita pergunta que apareceu aqui a gente já respondeu lá no início da live. O Dr. Wagner já respondeu lá no início da live. A live vai ficar salva, gente. Então, assim, quando a gente fechar aqui, eu já vou subir ela para o Instagram. Eu tava te escutando, mas acho que foi a minha internet que ficou ruim. Não, não. Pronto, voltando. Acho que só tinha travado já. Eu já botei no meu 5G aqui. Deixa eu. Emoção técnica. As perguntas aparecem para você também, né? Sim. Ah, então você estava lendo, pode ler e responder. Muita gente perguntando dessa parte da relação com menopausa, com gravidez, com reposição hormonal, piora perimenstrual. O que acontece? Na mulher, muitas vezes a hidradinite melhora na menopausa. Por quê? Porque ela tem menos hormônio, então na menopausa. Para os homens, eu não tenho esse arsenal terapêutico de mexer nos hormônios. E, outro lado, assim, nos homens eu também não tenho essa melhora quando ele vai ficando mais velho. Isso aí é um problema para os homens. E essa é uma das razões da gente ter mais mulher com hidradinite do que homem. Com o passar do tempo, a tendência da hidradinite é melhorar Na mulher, por conta. Na mulher, sim. mulher. Ah, entendi. Tá. Aí tem a Ana falando aqui, ó, ai, vamos esperar a menopausa. Fala assim, tipo, não. O negócio assim, não pode ficar esperando pra melhorar. A gente trata para ela melhorar, e daí quando vai chegando na menopausa, a gente vai tirando o tratamento. Faz mais sentido. Sim, com certeza. Pelo amor de Deus, ficar esperando menopausa para melhorar. Deixa eu ver se eu acho mais alguma outra pergunta. Eu não sei se você achou alguma outra pergunta Ó, qual mais diferente. indicado? Cirurgião plástico especialista em hidradinite para poder operar. Gente, é assim, eu opero casos maiores com duas equipes plásticas diferentes, de perfis diferentes. E o que eu vejo nesse Brasilzão, que a gente tem paciente no Brasil inteiro? Um dos problemas do pessoal da plástica é quando eles não conhecem direito a doença. Né? E um dos problemas de muito dermato é quando não tem recurso cirúrgico, faz só coisa pequenininha, só faz no consultório e tal, e quando o paciente precisa de coisas maiores. Coisas menores dá para ser feita no consultório, isso aí dá para fazer, mas dá ruim quando você não consegue ter esse binômio de técnica e de conhecer a doença. Esse é talvez o problema. Então, o pior dos mundos é não dar a técnica certa para aquele paciente. Né? Ficar coxambrando, assim, não, né? Anestesia geral faz mal, então eu vou te operar aqui no consultório, tudo pequenininho, não sei o que, fala assim, isso aí não vai ser legal. E eu vejo muitos colegas plásticos, até de muita desenvoltura, que também tem problema e às vezes eles não querem nem botar a mão. Por quê? Cara, que não é zona de conforto, ele não entende essa doença. Entendi. Teve uma pergunta aqui na caixinha que estavam falando que, por exemplo, a filha na idade antes da adolescência tomou hormônio. Se esse hormônio pode ter desencadeado a hidradinite depois. Geralmente o hormônio que se dá antes da adolescência, geralmente, é hormônio de crescimento, que não tem muita correlação, tem uma relação muito pequena. Né? Normalmente a gente não mexe tanto no eixo hormonal em relação a isso. Eu acho que agora foi. Tem muita pergunta aqui que eu estava até falando isso ainda há pouco. Que a gente já respondeu e a live vai ficar salva, tá, gente? Porque aí a gente vai repetir tudo novamente. Uma dúvida só que eu vi aqui, mais uma pessoa que no fim ficou com dúvida. Se é bom ou não, no final das contas, tomar o anticoncepcional. Depende do Isso, anticoncepcional, né? perfeito. Tem anticoncepcional que atrapalha, tem anticoncepcional que ajuda. Por quê? O anticoncepcional, em geral, ele tem dois hormônios, o estradiol e a progesterona. A progesterona é um hormônio que a gente brinca, ele é meio promíscuo. Ela é muito parecida com a testosterona. Então, se eu tiver uma progesterona, ela pode ter efeito de testosterona, por ativar os receptores de testosterona e ele ser efetivo,
Ou ele pode grudar no receptor da testosterona e inativar ele. Então, ela pode ter efeito anti-androgênico, anti-testosterona. Então, esse ajuda, esse atrapalha. O do DIL, ele atrapalha. Entendi. Pra gente finalizar a live, tem como clarear as manchas da hidradenite? Quando cicatriza? Tem bastante Tem, né? coisa para clarear. Agora, o princípio geral disso aí é o seguinte: eu clarear numa coisa que está tendo atividade é literalmente enxugar gelo, não faz sentido nenhum. Em geral, o escuro ele tem muito a ver com a característica da pele da pessoa. Uhum. Pessoas que ralam o joelho e fica escuro, deixam mancha escura. Só que ela sabe Entendi. que quando ela rala o joelho, vai levar meses e depois isso aí vai clarear ao longo do tempo. A hidradenite é a mesma coisa, ela vai clareando ao longo do tempo. A gente pode acelerar, pode fazer algumas coisas para acelerar, mas faz todo sentido no mundo assim, trata antes. Não faz sentido botar nada que vai clarear sem tratar. Fica uma das dicas. Uma das coisas que eu gosto de usar, que é formular, ele ajuda a clarear. Ah, maravilha. Mas daí precisa formular, não Sim, dá. Aí são coisas que a gente tava falando, são coisas que são muito específicas, né? Sim, e às vezes o pessoal, mais uma vez, eu entendo, em desespero de causa, assim, eles querem a solução pronta. Posso tomar isso? Posso tomar aquilo? Não sei o que. Fala assim, gente, não dá para dar o tratamento assim, porque, assim, mas eu vou dar todo. Não tem como, gente, é customizado. Isso é que nem. Não é? Tailor-made. Então, o alfaiate tem que saber onde que fecha o botão, onde que vai. É mais complicado. Sim. Eles estão perguntando o nome do spray. O spray tem tem um da 3M, que é o Cavilon, e tem um que é Band-Aid líquido. Ah, ó, viu? Bem Não, então, fácil, gente. o que eu uso mais é o Cavilon Spray para isso. Esse dá para falar. Não vende em farmácia, vende em casa cirúrgica. Eu não tenho, não tenho correlação nenhuma com a 3M. Isso aí não participo. Lá no início da live estavam perguntando se você atendia online. Atendo online, graças a Deus, tenho paciente do Brasil inteiro. Isso é sempre um prazer. Então, é aquela coisa, Clarinha, você é uma grande parceira. Obrigado pela oportunidade. Quem não me segue, por favor, me siga. Eu sempre coloco as informações aí de Dradenite. Dradenite, brinco, essa é uma doença que me adotou, que eu vim da psoríase, eu tinha um ambulatório de psoríase. E lá em 2015, quando me puxaram para Dradenite, a convite da Secretaria de Saúde, eu nunca imaginei que hoje, por exemplo, eu atendi 8 casos de Dradenite no consultório. Isso é o dia a dia. Então, Sim. acabou virando uma coisa. Eu brinco, não fui eu que eu adotei a doença, né? Ela me adotou. Então, é sempre um. Os contatos do Dr. Wagner tá lá no Instagram dele, então assim, clica, segue, e aí vocês vão ter todos os telefones lá para marcar a consulta de vocês online, quem for de São Paulo presencial, né, doutor? Olha, Muitíssimo obrigada. Pode falar. sempre um prazer. Espero que tenha dado as informações pessoal. O pessoal perguntou, a última perguntinha assim: tem secukinumab no SUS? Tem para psoríase. Para hidradenite ainda não, mas a gente vai precisar da ajuda de vocês para incluir isso no SUS e nos convênios. Conto com a ajuda dos pacientes, porque Ele ainda não está disponível que nem o da Limumab. ele não é de liberação imediata e compulsória, nem pelo convênio nem pelo SUS. A gente já consegue, tem muitos casos que eu já consigo, que você pleiteia para o convênio, ele acaba liberando e tal, mas daqui a pouquinho a gente vai discutir se ele vira uma norma, e para isso eu preciso das pessoas. Então, por favor, ajude a gente, porque eu estou muito engajado na discussão desses tratamentos e a gente vai precisar da, da sociedade pressionando. Porque senão vem um burocrata lá de cima e fala, não precisa, não sei o quê, porque ele não tem a Já doença. tem o outro, né? Para que mais um? Exatamente, que ele já tem a doença. Maravilha. Wagner, de novo, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Foi maravilhosa a live. Vou deixar aqui salva. E aí a gente marca as próximas. Beijo.
Beijo, muito obrigada. Gente, boa noite. Eu vou deixar a live salva e depois, se tiver mais alguma pergunta, vocês sigam o Wagner e deixem aqui também, que aí a gente vai Beijo. falando com ele. Tá bom? Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau.